Sr. Dom Antonino, Sr. Dom Joaquim, caríssimo Padre Magalhães, caríssimos todos do Renovamento Carismático Católico, eu peço desculpa, não vos vou falar assim, sem folhas, porque o que eu vos quero dizer foi necessariamente pensado, e o tempo também não é muito, e por isso, para arrumar ideias, ainda com alguns comentários, com certeza, eu vou ler o que vos preparei. O que me tinham pedido, e é aquilo a que eu vou tentar responder, formula-se assim: o renovamento carismático católico, o que deles esperam os bispos de Portugal, tanto quanto eu posso falar também para os meus colegas, e já agora o que o renovamento pode esperar de nós, dos bispos, precisamente enquanto bispos. E aquilo que eu vos vou dizer parte muito daquilo que disse o Papa Francisco aqui há 2 ou 3 meses ao renovamento carismático católico, naquele grande jubileu que houve em Roma, e possivelmente alguns tiveram. Para aqueles que tiveram, isto não é novidade, o que o Papa Francisco pede ao renovamento. E eu agora vou formulá-lo também aqui à nossa escala portuguesa. Neste feliz encontro convosco, e querendo corresponder de algum modo ao que me foi pedido, começo por retomar algumas palavras do Papa Francisco no recente jubileu romano do renovamento carismático católico. Por exemplo, no discurso que ele fez no Circo Máximo, esteve lá alguém daqui, dos que aqui estão, olha, então já ouviram isto, ouviram em italiano, agora vão ouvir em português. No discurso que o Papa fez no Circo Máximo, no dia 3 de junho, afirmou: obrigado, renovamento carismático católico, pelo que haveis dado à Igreja nestes 50 anos. A Igreja conta convosco, com a vossa fidelidade à palavra, com a vossa disponibilidade para o serviço e com o vosso testemunho de vidas transformadas pelo Espírito Santo. Isto disse ele no Circo Máximo. E no dia a seguir, houve aquela celebração na Praça de São Pedro e ele acrescentou: então, a nossa oração ao Espírito Santo é pedir a graça de acolhermos a sua do Espírito, unidade, um olhar que, independentemente das preferências pessoais, abraça e ama a sua Igreja, a nossa Igreja. Pedir a graça de nos preocuparmos com a unidade entre todos, de anular as murmurações que semeiam discórdia e as invejas que envenenam, porque ser homens e mulheres de Igreja significa ser homens e mulheres de comunhão. É pedir também um coração que sinta a Igreja como nossa mãe e nossa casa, a casa acolhedora e aberta, onde se partilha a alegria multiforme do Espírito Santo. E o Papa Francisco, nestas 2 ocasiões, quer no Circo Máximo, quer depois na Praça de São Pedro, disse-vos muitas outras coisas aos membros do renovamento carismático católico, não só, obviamente, de Portugal, mas do mundo inteiro. E é destas que o Papa vos disse, e que eu aqui selecionei, que eu vou partir. Não são palavras genéricas e de mera circunstância, porque era preciso dizer alguma coisa e era o cinquentenário. Não. Na verdade, podem e devem constituir um índice do que não só o primeiro dos bispos de todo o mundo, mas também nós, os com ele exercemos tal ministério em Portugal, podemos esperar do renovamento carismático católico e do que o renovamento carismático pode esperar de nós, naquilo que nos é próprio como bispos, ou seja, em termos de confirmação e de estímulo. Vamos então pegar nestas palavras do Papa e vamos vê-la uma por uma aqui em relação a este cinquentenário também em Portugal. Primeiro, o Papa afirma: a Igreja conta com a fidelidade do renovamento carismático à palavra de Deus. Conta com a fidelidade dos membros do renovamento carismático à palavra de Deus. Isto pede o Papa. Não podia ser de outro modo. No movimento que se quer intensamente do Espírito Santo. Pois a palavra de Deus é precisamente o som do Espírito e o lugar da vida. Garantiu o próprio Jesus Cristo, como certamente lembramos, esclarecendo alguns discípulos ainda duvidosos. Diz Jesus no Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 63. É o Espírito quem dá a vida. A carne não serve de nada. A carne quer dizer nós só por nós. A carne não serve de nada. As palavras que vos disse, refere-se ao chamado discurso do Pão da Vida, que é o capítulo 6 de São João, são espírito e são vida. As minhas palavras são espírito e vida. Quem se queira discípulo de Cristo não vive do que deseja
ou conjetura só por si, com as limitações próprias da carne que começamos por ser. Abre-se às infinitas dimensões divinas que a palavra de Deus lhe oferece, se constantemente ouvida, relida e meditada. Cheia de espírito, esta palavra preenche-o de vida. Em toda a vida da Igreja, e para quem atenda muito especialmente à ação do Espírito, tudo partirá da palavra de Deus, reconhecidamente inspirada e inspiradora. Estas palavras que nós temos em toda a Bíblia Sagrada, especialmente naquilo a que chamamos o Novo Testamento, são palavras que as primeiras comunidades cristãs reconheceram como inspiradas e inspiradoras. E por isso não las legaram. Mesmo com os meios rudimentares de transmissão de palavra que tinham na altura, fizeram. E por isso nós as lemos hoje. Porque eles reconheceram há 2000 anos, como nós podemos e devemos reconhecer hoje, que estas palavras são espírito e vida. Estas, não outras. É estas palavras e apenas a estas que nós dizemos em cada celebração, como daqui a pouco, palavra do Senhor, graças a Deus, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Não dizemos isto de mais nenhuma palavra. Desta dizemos. Mas se dizemos, depois temos que ser consequentes. Em toda a vida da Igreja, e para quem atenda muito especialmente à ação do Espírito, como têm de ser os membros do renovamento, tudo partirá da palavra de Deus, reconhecidamente inspirada e inspiradora, repito. Que não haja reunião ou encontro do renovamento carismático sem predominância da palavra de Deus. Não como um complemento. Já agora lê-se aqui um bocadinho. Não é como complemento. A palavra de Deus não é para encaixar nas nossas palavras. É exatamente ao contrário. Não como complemento, mas como base de tudo o mais. É o lugar certo e certificador da ação do Espírito Santo. E ganharíamos muito, muito com isto em toda a vida da Igreja. Nós sabemos que o momento fundamental da vida da Igreja, como daqui a pouco, é a celebração. É a celebração eucarística. Começa sempre pelo anúncio da palavra. Depois essa palavra é feita sacramento para continuar na nossa vida. Mas assim como acontece no centro da vida cristã, que é a Eucaristia, deve acontecer em tudo. Deve acontecer em tudo. Eu, de vez em quando, vou a casas de famílias e fico sempre muito contente quando vejo que numa família as refeições partem da palavra de Deus. Não é assim uma oração dita por dizer. Até há várias maneiras de o fazer. Há uma que está muito vulgarizada, e eu gosto especialmente, que são umas caixinhas com vários cartões, com citações bíblicas sobre a refeição. A refeição está presente em toda a Bíblia Sagrada, não é? Desde a ceia que o Abraão oferece àquelas 3 personagens em que descobre a presença de Deus, até à última ceia, são muitas as alusões a ceias, a refeições. E então, essas caixinhas com textos bíblicos alusivos à ceia, e depois à vez, uma vez tira a avó, outra vez tira o pai, outra vez tira a criancinha pequenina, vão tirando e leem a palavra. É diferente, é completamente diferente. Se, por exemplo, em cada uma das nossas reuniões, e nós temos tantas reuniões nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, sobre isto, sobre aquilo, algumas são administrativas, outras é para combinar não sei o quê, isso tudo temos que fazer, não é? Trabalhamos em conjunto, temos que nos reunir. Se tudo partisse, não da nossa ideia, com certeza que levamos a nossa ideia, ou das nossas palavras, com certeza começamos por nos cumprimentar, mas nem que fosse pedir a inspiração de Deus e abrir o Novo Testamento e começar por ler, seria tudo tão diferente, tão diferente. As minhas palavras são espírito e vida. Quando o renovamento carismático o faz entre nós, grupo a grupo, também os bispos de Portugal lhe ficam reconhecidos. E ainda pelo influxo, que tal terá certamente na comunidade em geral, porque isto depois pega-se. Não há só maus contágios, felizmente há bons contágios. Nós estamos aqui por causa de um contágio que começou há 2000 anos e ainda não acabou. Ora bem, se fizerem isto, se derem uma atenção renovada à palavra de Deus, isso será bom para o renovamento e no renovamento para a Igreja. Portanto, é a primeira coisa que o Papa vos pediu e que eu aqui reitero, também em nome dos bispos de Portugal, a Igreja conta com a fidelidade do renovamento carismático e católico à palavra de Deus.
Segunda coisa que o Papa pediu nessas afirmações de Roma. A Igreja conta com a disponibilidade do renovamento carismático para o serviço. Eu estou a citar nestes enunciados as palavras do Papa. Para o serviço. E conta com muita confiança e justificada esperança. Quanto mais espírito em nós, maior é o serviço à Igreja e ao mundo. Quanto mais espírito, mais serviço. É o sinal do Espírito. Porque é o Espírito de Deus. E Deus serve-nos constantemente. Jesus uma vez escandalizou os seus ouvintes. Como sabem, para Jesus não havia sábado quando se tratasse de ajudar o próximo. E quando se saiu com esta, o Pai trabalha sempre e eu também trabalho. Podem ver, João 5,10. O Pai trabalha sempre e eu também trabalho. Se nós estamos aqui, nesta reunião tão simpática e aprazível, é porque o Pai nos está a dar o serviço de nos manter vivos. Se Deus existisse de nós, e como que metesse na boca esta palavra com que diz constantemente, sejam, existam, nós voltávamos imediatamente ao nada de que partimos. Deus serve-nos constantemente e com muita paciência. E com muita paciência. E quando, como nós cristãos sabemos, Deus se revela no mundo em figura de gente, na vida de Jesus, é um serviço permanente. Só para recapitular algumas passagens. Quem vive do Espírito serve os irmãos. Coincide desse modo com o próprio serviço de Deus, que sempre cria e recria espiritualmente as coisas. Abrimos a Bíblia. Seleciono só 4 ou 5 passagens, podia selecioná-la toda. Abrimos a Bíblia e quais são as primeiras palavras que lemos no poema da criação? Todos nós as sabemos de cor. Soam assim. No princípio, quando Deus criou os céus e a terra era informe e vazia, as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus movia-se sobre a superfície das águas. É exatamente assim que vai nascer o mundo. Quando Deus encarna e nos refaz em Cristo, não é também pelo Espírito que tudo acontece, como aconteceu em Maria? Assim é de facto. Nas próprias palavras do anjo da Anunciação. O Espírito Santo, virá sobre ti e a força do Altíssimo estenderá sobre ti a sua sombra. Por isso aquele que vai nascer é santo e será chamado Filho de Deus. Na criação e na nova criação. Quando começa o anúncio evangélico, 30 anos depois, quem motiva esse anúncio, quem expande esse anúncio? É ainda e sempre o Espírito. E é o próprio Jesus que o esclarece. Ouçamos esta passagem. Vem no Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, e é, digamos assim, o maior tratado sobre o que seja a evangelização no seu começo constante. Diz assim, impelido pelo Espírito, que recebe do Pai e que o move, impelido pelo Espírito, Jesus voltou para a Galileia e a sua fama propagou-se por toda a região. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Veio a Nazaré, onde tinha sido criado. Segundo o seu costume, era um judeu praticante. Segundo o seu costume, entrou em dia de sábado na sinagoga e levantou-se para ler. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías e, desenrolando, deparou com a passagem em que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar a boa nova, que em grego se diz Evangelho, aos pobres. Começou então a dizer-lhes, cumpriu-se hoje esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Estás a ver? Para a criação do mundo, o Espírito de Deus movendo-se sobre as águas. Para a recriação do mundo, o Espírito de Deus, em Maria. Para o começo da evangelização, Jesus na sinagoga de Nazaré, o Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me enviou para anunciar o Evangelho. Quando Jesus Cristo morre por todos e para todos ressuscita, alargando a sua obra na ação da Igreja, como pôde e como poderá acontecer tal coisa, unicamente pelo Espírito, logo partilhado, e nem foi preciso esperar 50 dias pelo Pentecostes, isso é outra coisa como veremos a seguir, logo partilhado, como escreve o 4º Evangelho. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro dia da semana, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Em seguida soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo, àqueles a quem perdoardes os pecados ficarão perdoados, àqueles a quem os retiverdes ficarão retidos.
50 dias depois, agora sim o Pentecostes, o mesmo Espírito possibilitou-lhes o anúncio evangélico em todas as línguas, como desde então continua a acontecer, ainda terá de acontecer mais. Viram então aparecer umas línguas de fogo, que se foram dividindo, e pôs uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes inspirava que se exprimissem. Atos 2, 3, 4. Também para isso contam os bispos em Portugal com o renovamento católico, o renovamento carismático católico. O serviço evangélico ao mundo, pela palavra dita e feita, tem de continuar a chegar a todos, na grande variedade de línguas, linguagens e culturas da sociedade que hoje somos. E isto é outra maneira de dizer aquilo a que o Papa João Paulo II chamou, e nós continuamos a chamar, nova evangelização. Novo ardor, que só vem do Espírito, novos métodos, novas expressões, novas linguagens. E tudo isto acontece por ação do Espírito. É o Espírito que cria, é o Espírito que nos recria em Jesus Cristo, é o Espírito de Jesus Cristo que atua em nós e a nós alarga a sua ação, e agora conta connosco para que traduçamos esta salvação em todas as línguas, linguagens e expressões que o mundo apresenta e muito mais apresentará no futuro, porque também a própria humanidade se vai desdobrando no seu acontecer. Onde houver um membro do renovamento carismático católico, tem de evidenciar sempre mais o anúncio forte e criativo do Evangelho da paz, da reconciliação, da vida. Esse mesmo que esperam os pobres de tantas e tão variadas pobrezas, começando pelas mais básicas, que infelizmente não faltam, e sem descurar as mais profundas. E é sempre e só pelo Espírito que a criação se sustenta e o mundo se renova. Quem vive do Espírito serve no serviço de Deus, no trabalho de Deus, em Jesus Cristo e no Espírito. Portanto, a Igreja espera o Papa, esperamos nós todos que os membros do renovamento católico, carismático católico, exatamente porque vivem do Espírito, sirvam no serviço de Deus. Terceiro pedido do Papa e que nós corroboramos. A Igreja conta também com os membros do renovamento carismático enquanto vidas transformadas pelo Espírito Santo. A expressão é do Papa, como ouvimos. Continuo eu. Lembrava o Beato Paulo VI, num texto que permanece absolutamente fundamental para a evangelização, estou-me a referir à exortação Evangelii Nunciandi, o anúncio do Evangelho de 1975, que aliás o Papa Francisco retoma várias vezes, dizia o Beato Paulo VI que os nossos contemporâneos aceitam melhor as testemunhas do que os mestres, só aceitando os mestres quando são também testemunhas. Sabemos-lo bem, quando estamos saturados de palavras que, sendo tantas vezes ocas, já só podem encontrar ovelhas. Felizmente as vossas não estão, exatamente, mocas. O exemplo de Jesus é sempre convincente, porque nele tudo é dito e feito. Não há nada que Jesus diga que não faça. Tudo é dito e feito, sem discrepância alguma. É o Verbo encarnado, palavra na vida. Plenamente no Espírito que com Deus Pai compartilha. Esse mesmo Espírito que nos doa também e produz um efeito que São Paulo assim detalha aos Gálatas, como nos detalha agora a nós. O Papa pediu aos membros do renovamento, como ouvimos, que sejam vidas transformadas pelo Espírito. E o que é que isto quer dizer? Eu sirvo-me de um trecho fundamental de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, para expressar o que é que sejam estas vidas transformadas pelo Espírito. São Paulo. É este o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Também isso os bispos de Portugal esperam dos membros do renovamento. Que sejam testemunhas constantes de virtudes imprescindíveis para a Igreja e para a sociedade em geral, quando não desistimos de crescer e efetivamente melhorar. Que a todos amem com amor real e prestável, experimentando a verdadeira alegria, pois como diz Jesus num versículo felizmente recolhido nos Atos dos Apóstolos, a felicidade está mais em dar do que em receber. Que construam a paz, com paciência e bondade a toda a prova, no Espírito de Cristo, que dá a vida por todos, mesmo pelos inimigos. Aliás, vários autores não cristãos dizem que o que é específico do cristianismo é este amor que vai até aos inimigos.
Que sejam fiéis, pois vivem de um espírito que não deixa de os manter assim. Que vivam a bem-aventurança da mansidão ou humildade, não num conformismo qualquer, mas naquele autodomínio que dá oportunidade aos outros para se admirarem e converterem também. Nós nunca sabemos a consequência positiva que tem esta mansidão, esta humildade diante dos outros e da maneira como eles estão e como eles reagem, não como quem desiste deles, mas com persistência, estando ali, com calma, com humildade, e como esta a nossa atitude, que afinal de contas imita tanto a paciência que Deus tem para connosco, a humildade de Deus tem depois na conversão dos outros. Afinal, como ouviremos daqui a pouco na missa das bem-aventuranças, afinal, será a mansidão a possuir a terra. Bem-aventurados os mansos ou humildes, porque possuirão a terra. Como nós sabemos, a terra foi ganhando novos conteúdos na história do povo de Deus. Ao princípio, para eles, a terra era a terra da promessa. Quando se iam lá do Egito, a terra da promessa. Depois chegaram lá, poucos. Portaram-se mal, muitos. E julgavam que a terra, pronto, era manter aquela terra, quando muito alargá-la, como no tempo do rei David, que aquilo ficou muito grande. Mas depois, lá foram percebendo à sua custa que não era bem essa terra. Porque acabaram por a perder toda, quando foi do exílio e o cativeiro de Babilónia. E nunca mais a tiveram. Porque depois mesmo aqueles que regressaram, e não foram assim tantos, depois vieram os persas, depois vieram os gregos, no tempo de Jesus eram os romanos, terra a terra, nunca mais tiveram assim. E então com os profetas eles foram percebendo que esta terra prometida é a terra da nossa convivência, daquela que temos com Deus e com Deus temos com todos. Esta convivência nova a que Jesus chamará o reino. Essa aqui é a terra. Essa possuem os que são como Deus. E Deus mostra-se em Jesus Cristo, manso e humilde. Aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Como Deus nos quer e o seu Espírito ensina. Portanto, esta é a terceira afirmação do Papa, que o que retenho, a Igreja conta com os membros do renovamento enquanto vidas transformadas pelo Espírito Santo. Depois, se quiserdes fazer assim um exame de consciência, logo à noite, há renovamento carismático, pegai em Gálatas 5, 22, 23, que é onde vem este catálogo do que quer dizer uma vida transformada pelo Espírito. Repito, é este o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e autodomínio. Tem muito que se lhe diga. Tem muito que se lhe diga. Tem muito que se lhe diga. Quarta afirmação do Papa, quarto pedido do Papa, que nós aqui em Portugal reiteramos ao renovamento carismático. Diz ele: a Igreja conta com o vosso olhar abracante e amistoso sobre a totalidade dos crentes, dos outros cristãos, independentemente das preferências pessoais. A afirmação é do Papa. Nós reiteramos. E eu agora comento. É um ponto exigente, este, bem o sabemos. Ter assim um olhar abracante e amistoso sobre as várias realidades da Igreja e dos cristãos. Por natureza e por percurso pessoal de cada um de nós, somos mais propensos a um certo modo de ver e de sentir as coisas, como nos educaram ou como nos convenceram, em algum momento da nossa vida, em experiências e encontros que por isso mesmo chamamos marcantes. E cada um de nós tem a sua história. E essa história depois marcam, mais num sentido, mais no outro. Gosta mais disto, gosta mais daquilo, não gosta daquilo. É assim. Por natureza e por percurso, é assim. Tão marcantes esses momentos, que podemos não aceitar facilmente outros modos de ver e de sentir, nem estar disponíveis para os acolher e nos completarmos com eles, na totalidade da Igreja, que pelo batismo somos todos. Não é dificuldade nova, antes tão antiga como a própria Igreja. E isto é bom reforçar. É porque às vezes idealiza-se o princípio da Igreja. Se fosse como na Igreja primitiva, aquilo era tudo uma maravilha, paz e amor. Cuidado, porque não é isso que diz a Bíblia. Uma das coisas que mais convence na Bíblia é exatamente o seu realismo, quer no Antigo, quer no Novo Testamento. Assim como no Antigo Testamento os profetas estão sempre a ralhar com aquele povo que se esquecia
tão frequentemente que era o povo de Deus, assim também no Novo Testamento, e concretamente Jesus, em relação aos discípulos e àqueles que acompanhavam mais perto. Aquilo era cada palmatoada, quer depois os autores do Novo Testamento, como São Paulo, que é aquele de quem nós sabemos mais, porque os Atos dos Apóstolos e as Epístolas falam muito dele, do que ele fazia, das comunidades que fundava. Aquilo não é nenhum idílio. Nenhum, desde o princípio. E é bom nós termos esta consciência, também para não nos julgarmos nem a nós de menos, nem a eles de mais. Como dizem os espanhóis, somos todos muito pouquita coisa. Todos. Todos. E é por isso que somos a única Assembleia do mundo. Não há mais nenhuma. Não há mais nenhuma organização assim. Quando se reúne, começa por se confessar pecadora. Não é verdade? Nós não celebramos uma única Eucaristia que não tenha ato penitencial. E não passemos depressa demais pelo ato penitencial. Ora bem, logo nas primeiras comunidades assim foi. Esta dificuldade de se aceitarem uns aos outros, como o Papa pede, é o caso paradigmático dos coríntios, aqueles abençoados coríntios. Aqui há anos, lá numa das peregrinações aos lugares de São Paulo, lá nas ruínas de Corinto, lá num rochedo, onde está lá uma placa a dizer que foi ali a primeira comunidade, comentei precisamente estas passagens da primeira e da segunda carta aos Coríntios, sobretudo da segunda, que aquilo é mesmo descaixa pessegueiro, a partir do capítulo 2, sobre a realidade, que era aquilo. Ele tinha fundado aquela comunidade com tanto amor e carinho. Ele e mais um casal, o Áquilo e a Priscila. Ele estava em casa do Áquilo e da Priscila, e foi com esse casal e com outros que ele fez a evangelização de Corinto. As famílias são muito importantes, desde o princípio. E aquilo estava bem. Estava bem. Não era uma comunidade muito grande. Se nós lemos lá os autores e os exegetas do Novo Testamento, dizem que aquela comunidade de Corinto possivelmente não chegaria a 100 pessoas. Nós estamos a pensar nas nossas paróquias agora com 1000 e 20 mil. Não, é uma comunidade pequena. Bem, parecia que tinha todas as condições para ser uma maravilha. Leiam a carta aos Coríntios, a primeira e a segunda, leiam. E vejam como aquilo estava. Ora bem, há pouco evangelizados por São Paulo, muito pouco. Foi o tempo dele ir dali para Atenas e pouco mais. Há pouco evangelizados por São Paulo, outros chegaram depois, logo outros. E não tardaram as divisões. Até há autores que dizem que aquele espinho na carne que São Paulo se queixa, não é? Tenho um espinho na carne, muitas vezes pedi a Deus para me libertar, mas Deus disse, basta-te a minha graça. Há autores que dizem que este espinho eram exatamente estes que iam atrás de São Paulo e iam desfazer o que ele tinha feito. Ora bem, e não tardaram as divisões. De tal maneira que assim descreve o apóstolo. Podem ver depois na 1 aos Coríntios, capítulo 1, é logo a abrir, versículos 11 a 13. Fui informado pelos da casa de Cloé, uma família de lá, que há discórdias entre vós. Refirma ao facto de cada um dizer, eu cá sou de Apolo, não é lá o deus grego Apolo, era um Apolo, que era um apóstolo, um evangelizador, até um homem com muito interesse, que era de Alexandria, era assim um homem culto, intelectual, e que também por lá andou. Eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, Cefas é Pedro, ou eu sou de Cristo. Estará Cristo dividido? Então ainda agora acabadinhos de fundar, e já uns dizem que são um, hoje são do outro. Estará Cristo dividido? Um grande estudioso dos escritos paulinos explica-nos o que eram estas divisões. Permitam-me citá-lo num trecho tão elucidativo como ainda oportuno. Eu vou citá-lo porque acho isto muito oportuno. Então cito. O maior dano fora a cisão da comunidade em 3 fações. Logo 3. Não bastavam 2, eram logo 3. Apolo de Alexandria tinha rapidamente encontrado o seu nicho no mundo competitivo da Igreja de Corinto. A pregação de Paulo era minimalista. Como sabeis, ele diz, eu entre vós não quis saber de mais nada, senão de Cristo e de Cristo crucificado, não é? Portanto, era muito minimalista. Proclamava um Cristo crucificado como modelo de uma autêntica humanidade. E não via necessidade de mais nenhum desenvolvimento teológico especulativo. Estava mais preocupado com a demonstração do poder transformante ou transformador da graça na sua vida e na dos outros. Quando me sinto fraco, então é que sou forte, eu tudo posso naquele que me dá força. Sendo o ser humano como é, as aspirações intelectuais daqueles que se reuniam à volta de Apolo afastavam certamente outros, talvez os que tinham menos formação,
e que, como reação, insistiam na importância do radicalmente simples, inculcado pelo fundador daquela igreja, ou seja, por Paulo. O mais importante era, mantinham eles, o amor pelo próximo. A fé que atua pela caridade, também é de São Paulo a frase. Era inevitável a formação de um grupo de Apolo e outro de Paulo, logo que aquele surgiu em cena. Mas havia, aparentemente, um terceiro grupo, que Paulo identifica como Cefas, ou seja, Pedro. Assim devemos considerar um grupo de judeus convertidos que teria dificuldade em se integrar numa igreja predominantemente gentílica, ou seja, de não-judeus. Estás a ver? Portanto, uma comunidade acabadinha de formar e já tinha 3 grupos. Os que aceitavam aquela pregação muito essencial de Paulo, centrada em Jesus Cristo, na vida que Ele nos tinha dado e conquistado na cruz, e agora na sua graça, que nos modificava por dentro e depois transformava a vida. Pregação que Paulo vai fazer em todo o lado. É lerem as cartas, é ler os Atos dos Apóstolos. Depois havia este Apolo, que não era mau rapaz, até interessante. Este Apolo aparece, ele tinha aparecido uns tempos antes em Éfeso, onde Paulo, aliás, tinha vivido largos meses. Mais uma vez em casa do Áquila e da Priscila, que era um casal apostólico de primeira. E ele tinha lá aparecido. E o Áquila e a Priscila logo pescaram e tal, anda cá, e perceberam que ele não sabia a doutrina toda. Então foram os catequistas de Apolo. Mas este Apolo vinha de Alexandria, portanto era um judeu dado, digamos, à intelectualidade. Portanto, não era assim tão essencialista nas suas afirmações, não era assim um cristianismo tão imediato. Refletia. E à volta dele, aquilo era Corinto é Grécia, também certamente se juntou outra gente, gostava daquelas especulações. E depois ainda havia este grupo que se referia a Pedro, mesmo que o Pedro não tivesse culpa nenhuma disso, porque Pedro, enfim, estava muito ligado à igreja dos provindos do judaísmo e que insistiam nas práticas judaicas, a manterem-se fiéis àquelas práticas do Antigo Testamento. Portanto, uma comunidade acabadinha de fazer 3 grupos. Logo. Acaso para ser, não admira. Ora bem, em suma, cristãos mais radicais, cristãos mais intelectuais e cristãos mais tradicionalistas, podemos dizer, sem forçar muito o trecho, ontem como hoje. Ontem como hoje. Faça isto, para sermos fiéis ao que nos pede o Papa, unamos-nos no essencial, também hoje como ontem, e ainda nas palavras de Paulo, 1 Coríntios 1,10, que é o seguimento. Peço-vos, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais todos de acordo. Acordo é do coração, vem de coração. Estejais de acordo e que não haja divisões entre vós. Permanecei unidos no mesmo espírito e no mesmo pensamento. O que vos pedem agora, também os bispos e a Igreja de Portugal, caros membros do Renovamento Carismático Católico, é isto. Sede nos vossos grupos e nas vossas comunidades, paróquias, etc., colaboradores do Espírito na união de todos, para além das legítimas diferenças de sensibilidade e opinião, que sempre existirão. Que sempre existirão. Existia no grupo dos 12 e vai existir sempre. Quinta afirmação do Papa, que é também um pedido que ele faz, e nós com ele, ao Renovamento Carismático Católico. A frase do Papa é a seguinte: pedimos ao Espírito Santo a graça, especialmente para os membros do Renovamento, de se preocuparem com a unidade entre todos, de serem homens e mulheres de comunhão. Decorre do anterior. Graça sempre necessária e hoje particularmente necessária. Não só para nós, dentro da Igreja, mas para a sociedade que integramos. Com efeito, vivemos tempos muito contraditórios a este respeito. Muito contraditórios. Nunca como hoje tivemos tanta possibilidade de nos interessarmos positivamente uns pelos outros. Na sociedade em geral e na Igreja que somos. Nunca dispusemos de tanta informação do que se passa e de tanta previsão do que se poderá passar. Nunca foi tão fácil intervir e interagir, como agora se diz. E, no entanto, acumulamos dissensões graves e negatividades pesadas. Porque tanto mediatismo nos transforma mais em espectadores do que em atores.
Porque tanta tecnologia aumenta as possibilidades de nos entretermos individualmente e de nos afastarmos pessoalmente uns dos outros. Porque a realidade se torna assim mais virtual e menos consistente. Porque reduzimos a reação mediática, ou gosto ou não gosto, e ao comentário apressado que nos deseduca do diálogo que devíamos aprender e praticar. Porquê? Ou seja, vivemos em tempos muito contraditórios. Nunca tivemos tanta possibilidade de nos interessarmos realmente uns pelos outros e reduzimos cada vez mais a nossa verdadeira convivência e participação. Tornámos-nos espectadores. Mais espectadores do que atores. É enorme o número de horas que, em média, passa cada português ligado aos meios, aos média. Diários. Tanto tempo perdido. Quer dizer, transformamos numa plateia de gostar ou não gostar, mas não intervimos. E mesmo na igreja. E mesmo nos grupos. Alguém que faça, alguém que diga, vá lá, seja bonito, diga umas coisas com piada, e nós estamos aqui para assistir. Os cristãos em geral e os membros do renovamento carismático, muito em particular, deviam ser os primeiros noutra linha de reação e de ação. Precisamente aquela em que o Espírito de Cristo nos coloca. Os primeiros no acolhimento interpessoal, os primeiros na verdadeira escuta do outro, os primeiros na integração ou recuperação de quem quer que seja. Na vida da Igreja, que é templo do Espírito Santo, esta é a maior urgência e o sinal mais autêntico. Restaurar uma verdadeira convivência, de escuta e de partilha. Não foi por acaso que os antigos pagãos estranhavam o modo como os cristãos se amavam e persistiam no amor. Nós hoje, porque como um fermento na massa ou como uma semente lançada à terra, o Evangelho foi por aí fora, muito para além das fronteiras visíveis da Igreja. Muito para além. É uma coisa interessante verificar como a figura de Jesus Cristo, que é o Evangelho vivo, em pessoa, e depois o que ele diz, as ideias, as imagens, as parábolas, foram alastrando por aí. Ainda aqui há tempo estava a ler um artigo acerca de um prémio Nobel chinês que morreu na prisão aqui há uns meses. Não sei se recordam, se viram essa notícia. Eu não me lembro o nome dele agora, mas... E, portanto, não é um homem de tradição cristã, um chinês que vive lá no outro lado, onde a evangelização ainda progride com muita dificuldade, mas com força. E então ele dizia que agora, na última fase da sua vida, porque ele estava prisioneiro e morreu doente na prisão, este Prémio Nobel da Paz chinês, dizia agora, nesta última fase da sua vida, o seu grande interesse era conhecer mais acerca desse tal Jesus Cristo. O Mahatma Gandhi, que fez aquela independência pacífica da União Indiana, que é um continente, não é um país, o Mahatma Gandhi, os cristãos que ele gostava, que ele conhecia, não gostava em geral muito deles. Eram os da África do Sul e do Apartheid, não gostava muito deles. Mas de Cristo gostava imenso. Ou seja, a pouco e pouco, a semente evangélica e, sobretudo, a figura de Jesus Cristo, que é o semeador, foi alastrando pelo mundo. E muito mais se havia de fazer. E isto deu ao mundo uma série não é de ideias, é também de práticas novas, que têm a ver com aquilo que eu dizia atrás, do perdão dos inimigos, que tem a ver com a vida que se ganha quando se entrega, quando tem a ver com a prevalência do outro como lugar de Deus para mim, que enriqueceu a humanidade com um conteúdo divino nestes moldes que ela não tinha, por aí fora. E é isto que nós devemos cultivar nas nossas comunidades para continuar a alastrar. Não num sentimentalismo vago e fugidio, que tanto aparece como desaparece, mas no cuidado de todos por todos, com particular incidência nos mais fracos e desprotegidos. Não era sempre assim, infelizmente. Não foi suficientemente assim para que os pagãos... Mas foi suficientemente assim para que os pagãos pudessem admirar-se e dizer, como diziam os pagãos, vejam como eles se amam. Para eles era estranho. Senhores e escravos. Como é que é? Judeus e gregos. Estranhavam. Não era assim. Mas é assim no Espírito de Jesus Cristo. E tem de continuar a ser assim. Porque, meus amigos, a evangelização, a antiga, a nova, a de sempre, acontece, antes de mais, com a profundidade, a densidade da verdade com que nós vivemos o Evangelho no Espírito de Cristo. Isso é que é a única garantia da evangelização. Não faltaram divisões e cismas que tanto desfiguraram a Igreja
a chamada túnica inconsútil de Cristo, como deve sempre permanecer. Mas o padrão estava alcançado e mantém-se como realidade a recuperar sempre e em qualquer circunstância. É da comunidade criada pelo Espírito como aprendizagem do que havemos de ser com a unitrindade divina, que é o nosso modelo, um em todos e todos num só. Recordemos o trecho de São Lucas nos Atos dos Apóstolos, o livro que já foi chamado, e bem, o Evangelho do Espírito. Todos os crentes viviam unidos, possuíam tudo em comum, como se tivessem um só coração e uma só alma, louvavam a Deus e tinham a simpatia de todo o povo. Atos 2, 44 e seguintes. Quaisquer que sejam as formas de concretizar este ideal, contudo, quanto a doutrina social da Igreja propõe em torno dos seus 4 princípios permanentes, dignidade da pessoa humana, bem comum, subsidiariedade e solidariedade, importa fazê-lo. Antes de mais, nas nossas comunidades e famílias, para que precisamente como Igreja possamos ser o que Deus quer e o seu Espírito origina, alargando a obra de Cristo no mundo e para o mundo. Isso mesmo que o Concílio Vaticano II tão bem expressou, falando da natureza e da missão da Igreja, que em Cristo é como que o sacramento, ou sinal e instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o género humano. Lumen Gentium número 1. Se nós pegássemos esta frase da Lumen Gentium e fizéssemos uma revisão de vida nas nossas famílias, nos nossos grupos, nas nossas paróquias, nas nossas comunidades a esta luz, talvez fosse diferente. A Igreja é, portanto, nós somos, os cristãos somos, no mundo, como que o sacramento, o sinal, o instrumento da íntima união com Deus e da união de todo o género humano. Onde existe uma comunidade cristã, onde existe um grupo cristão, onde existe uma família cristã, a marca é a unidade, a marca é a comunhão. Quando não for, é porque não começou por onde devia começar. E não esquecendo a regra da correção fraterna, como o Evangelho a formula, ai meu Deus, que não ultrapassa etapas para recuperar o outro até ao limite do possível e passando sempre pela advertência direta e interpessoal, o único modo de o respeitar. Mateus 18, 15 e seguintes, por amor de Deus, ponham-me lá isso na barra da cama. Mateus 18, 15 e seguintes, as regras da correção fraterna. Se o teu irmão pecar, vai ter com ele e repreende-o a sós. Não é falar ao vizinho, não é levar para o grupo, não é quadrilice, como se diz em português corrente. Repreende-o a sós. Depois há lugar para ir lá com o outro. Depois, se isto não bastar, há lugar para ir lá com o outro. Depois, em terceiro lugar, se também isto não bastar, a comunidade, a Igreja. Mas começa assim. Começa assim. O primeiro grau, a linha, nível, é este. Caros membros do Renovamento Carismático, permitam e queiram que os bispos de Portugal contem convosco na primeira linha da construção da unidade e da comunhão da Igreja e da Igreja para a sociedade. Nisso mesmo assinalareis a obra do Espírito em vós e através de vós. Finalmente, sexta coisa que vos pede o Papa, e nós aqui corroboramos. Pediu-vos o Papa Francisco, e cito, que sintais a Igreja como mãe e casa de todos. Uma casa acolhedora e aberta, onde se partilha a alegria multiforme do Espírito Santo. Sentir a Igreja como casa de todos requer um coração tão largo como o próprio coração de Deus. Isto só a graça é que o permite. Pai comum, Redentor universal e Espírito de reconciliação e de paz. Reparem que as notas de Deus em qualquer uma das pessoas da Santíssima Trindade é sempre esta universalista. Pai comum. Não é Pai meu que a gente reza, é Pai nosso. Redentor universal, Cristo morre por todos. E Espírito de reconciliação e de paz. Quando é dado logo no dia de Páscoa, ouvimos aqueles a quem perdoares os pecados. Espírito de reconciliação e de paz. Sentir a Igreja como casa de todos requer isto mesmo. Considerar quem é o nosso Deus.
Requer igualmente a oração constante e convicta de cada um de nós, para nada apreciarmos individualmente. Uma coisa é individualmente, fechada em si, outra coisa é pessoalmente, que é com responsabilidade. Ao gosto subjetivo ou imediato, mas sempre a partir de Deus e na lógica do Pai Nosso e das bem-aventuranças. Tão exigente como aberta. Assim nos foi demonstrado no percurso humano que Deus quis ter conosco em Jesus. Assim nos foi ganho e oferecido quando deu a sua vida por nós e para nós. E nesse momento expirou, ou seja, deu o Espírito. Aquela cruz começou então a alargar os braços que nos envolvem agora, como casa de todos. Senti-lo é dom de Deus que pedimos especialmente para vós no jubileu que celebrais. São Paulo disse-o claramente, atribuindo tal graça ao Espírito Divino. Romanos 5,5. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vai muito além da nossa simpatia ou da nossa disposição. Valem o que valem. Contamos convosco, caros membros do Renovamento em Portugal, como conosco contareis também. Que a graça do Espírito vos faça sentir o que Deus sente e a vontade forte de fazer da Igreja a casa fraterna da multiforme alegria. Muito obrigado pela vossa paciência.